Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês. Primeiramente, agradecer de vocês estarem aqui com a gente, mais um encontro do curso Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. Muito bem, pessoal. Eu sou a Cláudia, facilitadora de ensino do Sebrae, acredito que todos vocês já me conhecem. E aí, toda vez eu vou estar falando, não é, professor Anderson? Dê um bom dia, professor, para os nossos alunos do sexto ano. Então, bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos aprender bastante coisa sobre papietagem. Muito bom. E aí, pessoal, deixa eu só ver o meu PowerPoint aqui que não está indo. Me ajudem, por favor, produção. Muito bem. Bem-vindos, então, ao nosso terceiro encontro do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho o que é o Sebrae, né? O que é o Sebrae, pessoal? O Sebrae ele é uma instituição que foi criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Tá? E o que a gente faz? A gente estimula empreendedorismo para possibilitar o quê, pessoal? A competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. E é uma entidade privada sem fins lucrativos. Recapitulando, pessoal, alguns avisos importantes, né, do nosso ambiente de estudo. Lembrando que o protagonismo são vocês, né? A gente está falando, nós estamos contando uma história aqui da Ecopapelaria e vocês estão nos ajudando a construir essa história. Nós vamos precisar de lápis e caderno, então corra lá, pega seu lápis, seu caderno, façam os comentários de vocês no chat e anotem também as dúvidas para que vocês possam fazer algumas perguntas no final. E o que a gente precisa, não é, Anderson? Foco, atenção, participação e aplicação de vocês. Então, bora lá, pessoal! Recapitulando aqui o que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos o que é planejamento e plano de negócios, os tipos de lixo e coleta seletiva, como reutilizar os papéis que temos ao nosso redor. Então, eu acredito que nós começamos aí a plantar uma sementinha no coração de vocês sobre a questão da reciclagem, sobre a questão daquele papel que você jogou no lixo, aquele papel que você jogou no chão ao invés de ter jogado no lixo, né? E aí, o nosso desafio foi o que, professor Anderson? Bora lá falar do nosso desafio para eles. Então, nossos queridos alunos aí, eles teriam que fazer uma produção utilizando a técnica da papietagem. E a gente recebeu alguns trabalhos, né, que ficaram excelentes. Isso. E foi muito gratificante estar recebendo esse material. Parabéns para todos que enviaram os produtos, porque ficaram lindos, ficaram criativos. Então, bora lá trabalhar mais um pouquinho nessa ecopapelaria. Tem muita coisa aí para a gente tá fazendo. Então, pessoal, bora lá sentir aí o nosso próximo capítulo, né? Vamos continuar a nossa viagem empreendedora. Eu espero que vocês, né, tenham fabricados esses papéis reciclados, que além disso vocês também irão conhecer algumas dicas para a preservação do meio ambiente, que também vocês aprenderão como devemos ser comprometidos e persistentes para cuidar da nossa vida e do nosso planeta. Então, além de nós estarmos pensando na reciclagem do papel, pensarmos o que estamos fazendo com esses papéis que jogamos, às vezes, em qualquer lugar, nós também estamos cuidando do nosso meio ambiente. Lembrar, não é, professor Anderson, que o meio ambiente não é só lá no Pantanal, não é só na Amazônia, mas é aqui. Nós também temos que nos cuidar. Aqui também é o meio ambiente onde nós estamos inseridos. E para continuar, pessoal, a responsabilidade é de todo mundo, né? Então acreditem aí que as mínimas coisas que vocês já estão fazendo na casa de vocês, com a família de vocês, já está contribuindo para a preservação do meio ambiente. E aí, um simples papel de bala que vocês jogaram aí, a gente começa a pensar o que pode ser feito com tudo isso, né? E muitas pessoas estão fazendo o quê? Quanto mais sujeira, às vezes, se acumula, quanto de lixo, até que nós vimos na aula passada, que cada pessoa acumula durante a semana, durante o mês, durante o ano, né? E aí...
Eu assisti um documentário que chama Lixo Extraordinário. E nele, eu já falei isso aqui, né? Tem um personagem lá do documentário, um senhor que ele comenta. Eles trabalham no Jardim Gramacho, que era um dos maiores aterros sanitários do mundo. Hoje ele já foi desativado. E esse senhor, ele falava, você tem que preservar porque 99 não é 100. Esse um papel, essa uma latinha que você joga no chão vai completar. Então, para chegar no 100 foi uma etapa de cada um falando, é só um, é só um, é só um. E desse um em um, a gente chegou a essa quantidade de lixo que a gente tem produzido. E é isso mesmo. E procurar formas, né, professor, de preservar o ambiente é algo que exige muita persistência e muito comprometimento, que está dentro das nossas atitudes. Então, nós começamos a repensar as nossas atitudes, aquilo que de fato a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode contribuir para o nosso lar, não é? Porque a gente garante também a sobrevivência dos que virão depois da gente, né? Então, pensamento de longo prazo, de né? longo prazo, e às vezes a gente não tem essa visão do longo prazo. A gente começa a pensar em algumas coisas no hoje, mas a gente não pensa nas pessoas que virão depois da gente, né? Então a gente tem que pensar o quê? Diante dessas dificuldades, o tanto de comprometimento e o quanto que a gente tem que ser persistente para continuar escrevendo aí uma boa história e deixando um legado, que é o próximo assunto que a gente vai falar também. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para pensar a forma como vivemos, como a forma que nós vivemos deixa essas marcas no meio ambiente? O que você está deixando, né? O que você está deixando aí de pegada? O que você está deixando de rastro? Qual é a sua marquinha que você está deixando na história que está contribuindo para o meio ambiente? Vamos perguntar para eles isso? Perguntar. 2 minutos para vocês contribuírem aqui. O que vocês estão fazendo para deixar aí coisas boas para outras pessoas também usufruírem? Bora lá, gente! Então, professora Cláudia, tem vários tipos de resposta aqui, temos uma diversidade muito grande no chat. E eu peguei alguns comentários aqui que eu consegui pescar, que estão falando sobre terem conseguido construir alguma coisa. Porque teve alguns alunos que falaram que não conseguem pensar em nada que eles estão fazendo que contribui para o meio ambiente. Por isso que essa aula é importante, porque vai ajudar eles a encontrarem essa resposta. Então, a Iada diz: estou criando coisas. Você está criando coisas recicláveis? Será que você enviou algum trabalho para a gente por papietagem? Porque olha só, o nosso amigo Matheus, ele disse: meu trabalho de papietagem apareceu.
Então, parabéns, Matheus. É isso aí, continue enviando seus trabalhos aqui pra gente. A Jennifer diz que eu e minha mãe damos garrafas para reciclagem. Isso serve? Serve, professora? Com certeza, parabéns. Olha aí, são pequenas ações. A gente não está falando de grandes mudanças, não. A gente está falando de pequenas ações. Olha como a gente já começa a trabalhar a consciência da importância do legado Sim. que a gente está deixando. Olha lá a pegada, olha a marquinha que esses alunos do sexto ano estão deixando na nossa história. Falando em marquinhas, em pequenos passos, a Maria Júlia diz: tento sempre utilizar menos produtos e jogar os lixos nos lugares certos. Eu queria pedir desculpa aqui que eu falei Iada, é Eduarda. Eduarda. Cortou aqui um pedaço e ficou só Iada. Bora? Bom, gente, obrigada pelas contribuições de vocês e olha que interessante o quanto que vocês já fazem pequenas ações. É importante vocês terem consciência dessas pequenas coisas que vocês estão fazendo. Percebam que outras pessoas terão vocês como exemplo. As pessoas vão começar a admirar as coisas que vocês fazem para o nosso planeta, para ao redor de vocês, para as famílias, os irmãos menores, os irmãos maiores. Então, assim, não se sinta que vocês não estão fazendo nada. Comece devagar, comece com uma ação, como os nossos colegas aqui, os nossos alunos queridos que já mandaram algumas informações, mandaram materiais, comecem como eles. Comecem pegando o papel de bala que você deixou jogado, às vezes, no sofá, jogou no chão da escola. Pequenas ações. Não precisa ser macro, o importante é que vocês comecem, tá? E aí, vocês sabem o que é pegada ecológica? Responde aí pra gente no chat. 2 minutos para vocês. O que é essa pegada? Bora lá. Então, professora, muitos alunos aqui ainda não sabem o que é a pegada ecológica, mas algumas pessoas aqui tentaram algum tipo de resposta. O Guilherme disse que a pegada ecológica é o símbolo da reciclagem. E se a gente observar bem a imagem, né, da pegada ecológica, você consegue perceber que ela forma aquele símbolo da reciclagem, dos retornos. A Maria Eduarda diz que pegada ecológica eu acho que é algo que ajuda o meio ambiente. O Cauã diz: não sei, professora, mas eu e meu avô reciclamos. Então, você pode não saber na teoria, mas na prática você sabe o que é pegada ecológica, porque você está deixando uma pegada ecológica. E Ezra diz: sim, quando você recicla.
que eu acho que ele viu o símbolo ali dos pés, que formam o símbolo da reciclagem, e ele deduziu que era isso. Ele está certo, professora? Bora lá, gente. A pegada ecológica, pessoal, foi desenvolvida pela WWF Brasil, pela World Wildlife Fund, que significa, pessoal, Fundo Mundial da Natureza. Então, é uma organização não governamental, tá, dedicada à conservação da natureza. Ela atua em vários países e no Brasil ela está desde 1971. Depois vocês acessem o site da WWF, que é uma organização que tem várias ações que arrecada fundos para preservar a questão do meio ambiente. E olha que bacana, porque quando a gente fala do meio ambiente, a gente está sofrendo tanto com essas queimadas no Pantanal, na Amazônia. E você viu, professor, o calor que estava ontem? Sim. O quanto que nós estamos o que nós estamos sofrendo com o não cuidar do meio ambiente. Quem que está sofrendo? Somos nós. Então, se nós praticamos aí algumas atitudes, muitos de vocês não conhecem, acessem o site. Por quê? Ali vocês vão ter informações de ações que essa organização fazem. Para quê, gente? Para preservar o meio ambiente, tá? Então, eu não sei o que é, mas vocês automaticamente talvez já estejam fazendo alguma ação. Professor, contribua conosco, por favor. Ontem foi o dia mais quente desde 1943. Então, a gente está colhendo os frutos de más ações que estamos tomando em cima do meio ambiente. Eu estava assistindo um documentário ontem sobre a questão ambiental e um dos personagens lá era o Leonardo DiCaprio. Que fez o Titanic. Isso aquele mesmo. Ator ganhou o Oscar e tal. E o que aconteceu? Ele estava na Indonésia ou nas Filipinas, a região lá da Oceania e o Sudeste Asiático, e ele falou que 80% da floresta desse país tinha sido destruída para plantar palma e colher o óleo de palma. 80% da floresta foi destruída. Isso vai se refletir na nossa própria vida. Não é algo assim, os orangotangos estão morrendo, mas eu nem gosto de orangotango, por que eu vou me importar? Porém, você não precisa se importar com os orangotangos, com os tigres, com os rinocerontes, com os elefantes que viviam, né, na região. Você pode se importar com você mesmo, porque isso vai te afetar. A cidade de Miami, ela teve que fazer um processo que eles gastaram 400 milhões de dólares para elevar algumas ruas da cidade e construir bombas para canalizar a água, porque quando a maré subia, a água estava invadindo a cidade. Então não é algo que, por exemplo, às vezes as pessoas pensam assim, não, é daqui 50 anos, eu não preciso me importar com isso. Não, o prefeito da cidade de Miami falou, esse processo aqui que a gente fez, ele vai ajudar até daqui 50 anos. Depois de 50 anos, as pessoas vão ter que se virar, porque a água vai subir ainda mais. Nossa, sensacional, professor Anderson, sempre contribuindo aqui para a gente contextualizar de fato com o que está acontecendo no mundo. Então, a gente traz aqui a referência de empreender, principalmente na nossa vida, não é, Sim. professor? A gente está falando de atitudes para a nossa vida, a gente está falando de planejamento para a nossa vida. Então, pessoal, continuem aqui com a gente, não deixem de postar os trabalhos de vocês, porque assim, a gente está construindo uma história linda e vocês são os atores principais dessa história. E aí, por meio desse conceito da pegada ecológica, né, é possível a gente perceber como nossa trajetória no planeta deixa marcas. O professor Anderson trouxe isso muito bem para nós. O quanto que nós estamos nos planejando para os próximos 50 anos. Bom, eu não vou falar a minha idade, professor, mas daqui 50 anos, talvez eu não esteja aqui, mas os meus sobrinhos, talvez os meus filhos, os meus vizinhos que são crianças vão estar. Então, olha a responsabilidade de vocês, sexto ano. Comecem com pequenas ações. E aí, vocês podem perceber o quê? Que a nossa trajetória no planeta vai deixar essas marcas, essas pegadas, né? De acordo com a forma como caminhamos, ou seja, da maneira com o que fazemos. Então, alunos do sexto ano, escrevam uma boa história, escrevam
atitudes diferentes, que as pessoas, o mundo inteiro vai agradecer a vocês que estão tendo essas atitudes. E quanto mais se acelera a nossa exploração do meio ambiente, maior será a marca que deixamos no nosso planeta. Então, essa imagem ela é impactante, não é, professor? A gente vê o quanto, às vezes, que as pessoas, nossa, lutar para ter um carro, lutar para ter uma casa, e em fração de segundos, você pode perder tudo. Sim, nesse documentário, eles mostram uma região da Índia onde tiveram um problema de chuva fora de época, que é um dos processos aí que nossa atuação no planeta tem causado. Então, eles tinham feito uma plantação imensa, né? Se eu não me engano, era de cebolas. Então, eles plantaram assim, e uma chuva que deu fora de época destruiu toda a plantação deles, tipo, o trabalho deles de um ano inteiro. Foi tudo destruída. Então, não é algo simplesmente, não vai me afetar. Vai. Esse é o problema, vai. E é isso que a gente tá tratando aqui. O uso incorreto dos recursos naturais, o consumo exagerado, a degradação do meio ambiente e a grande quantidade de resíduos gerados são rastros deixados por nós. E aí, pessoal, a gente pode observar que alguns resultados negativos, como o aumento da temperatura em nosso planeta e as queimadas das nossas matas. Professor, é o que a gente está vivendo. Né? Ontem, ontem eu pude perceber o quanto que a gente está, às vezes, em alguns momentos, judiando do nosso planeta. E quanto estamos vulneráveis, né? Exatamente. Isso. Porque quando chega esse calor, o que você faz? Né? O que você pode fazer? Então, a gente percebe que a gente tem algo para fazer agora. A gente pode fazer algo agora para que as próximas gerações elas não sofram tanto. E vocês fazem parte de tudo isso. As queimadas, não é, professor? Aqueles animais, uma cena me chamou muito a atenção na televisão, aquela onça pintada. E aí eu fiquei pensando, o que a gente pode estar fazendo, né? Para que a gente não agrida tanto assim o nosso meio ambiente. E aí, pessoal, a pegada ecológica, ela foi criada para nos ajudar a perceber o quanto de recurso da natureza nós utilizamos para sustentar o nosso estilo de vida e refletirmos sobre nossas atitudes e comportamentos do nosso dia a dia. Então, qual é a marca que vocês estão deixando na história? Qual é a história que vocês estão aí escrevendo para as próximas gerações, tá? Bom, e aí vocês podem fazer um teste no site da Pegada Ecológica para saber como é que vocês, para saber o quanto que vocês estimam dessa pegada, ou seja, o quanto que vocês contribuem, elevam aí a questão do meio ambiente. Qual o tamanho da sua pegada? Qual o tamanho da sua pegada, exatamente. Então, tirem uma foto para que vocês depois acessem o site aí com calma e façam o teste e vejam quanto que vocês estão contribuindo aí para o nosso meio ambiente. Bom, pessoal, a gente deixou algumas dicas aqui para vocês, para que vocês possam diminuir a questão da pegada ecológica, né? E aí nós temos algumas dicas. Pratiquem caminhadas, cuidado com o excesso de água utilizado no banho e com as torneiras abertas. Jogue o lixo nas lixeiras ou leve seu lixo embora, caso não encontre lixeiras. Doe ou reaproveite roupas, brinquedos e livros que não utiliza. Não é, professor Anderson, esse colete maravilhoso que o professor Anderson fez? Ele não, né? A esposa dele fez. Maravilhoso, professor. Conta um pouco da história do ateliê da sua esposa, professor. Então, a minha esposa, ela tem um ateliê, né? E a gente começou porque eu queria algumas camisas e a gente não acha essas camisas para comprar tão facilmente, pelo menos lá no interior. Aí, eu falei, por que não, né? Vamos investir nisso. E aí a gente começou a fazer camisetas para mim e a gente descobriu que a gente não precisava fazer só para mim. Sabe quando você faz um bolo maravilhoso lá na sua casa, todas as pessoas lá elogiam, falam assim, nossa, o seu bolo é muito bom. E você já pensou na possibilidade de você fazer esse bolo para outras pessoas? Foi isso que a gente pensou lá em casa. E olha, tá dando certo, viu? Muito bem. E é a questão da customização, não é, professor? Às vezes é pegar uma peça que está parada e se reinventar, mudar o estilo, fazer uma pesquisa de moda e sempre estar fazendo esse aproveitamento.
Muito bom, professor. E aí, pessoal, cuidar do meio ambiente é um compromisso que todos nós devemos ter. O compromisso, ele vai remeter ao comprometimento. Ser comprometido é um dos comportamentos empreendedores. É o que a gente mais está falando aqui para vocês desde o início do nosso curso Jovens Empreendedores. Tenham atitudes diferenciadas. Pensem diferente, inovem, sejam criativos, procurem reutilizar, porque às vezes vem esse processo de criação e às vezes a gente fica pensando o que eu vou fazer com isso, o que eu posso refazer com isso, e aí tem muita coisa aí para a gente pensar e deixar vocês fluírem com esse processo de criação. Lembrando, pessoal, que o comprometimento e persistência são comportamentos importantes para a nossa conduta do dia a dia. Afinal, né, o esforço, a dedicação são fundamentais para cuidar do nosso ambiente, além de nos ajudar a conquistar os nossos sonhos. Então, qual é o sonho de vocês? O que vocês querem? Né? O que vocês estão planejando para os próximos anos? O professor Anderson trouxe isso muito bem. Às vezes a gente não pensa a longo prazo. A gente está pensando no agora, não é? Então, vale muito a pena a gente pensar a curto, médio e longo prazo para que a gente possa ter algumas ações. E aí, a gente pode divulgar essa ideia e atitude para outras pessoas. Sim, podemos sim. Porque a partir do momento que você muda, você começa a o quê? Influenciar outras pessoas, não é? Bom, e aí, a gente falou bastante da papetagem semana passada. E a gente recebeu. E o professor Anderson trouxe aqui algo muito interessante para a nossa aula. Mas, por enquanto, a gente não vai mostrar. A gente já vai dar aqui uma outra questão. Que tal vocês conhecerem mais uma técnica para reciclar papéis e produzir mais um produto? E aí, a nossa atividade do nosso encontro é um estojo de presente com capa de revista. Então, bora lá para a gente entender as nossas dicas para que vocês possam produzir esse produto, mandar foto para a gente, publicar nas redes sociais, porque a gente quer conhecer. Afinal, o Natal já está aí, professor. Sim, ó. E aí, por que não já começar a nossa produção agora? Sim. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma capa de revista, régua, lápis, tesoura, um estilete, tubo de cola branca, pratinho de café, ou CD com molde, pedaços de fitas em cores variadas. E aí, o primeiro passo, vão tirando foto, pessoal. Vamos tirando foto aí do que vocês vão produzir. Pegue uma capa de revista e corte fora 1 centímetro da largura, para melhor o acabamento. Dobre no sentido do comprimento, deixando 1 centímetro para fechar. Faça a dobra onde será colado. Passe a cola na dobra e feche. Pressione com as mãos para colar bem. Tirem foto. Enquanto eu estou falando, vão tirando foto com o passo a passo aí. A gente está planejando e organizando esse produto. O segundo passo, pegue um pires ou uma régua de circunferência, acerte bem a ligação entre os pontos e faça um vinco com o estilete ou tesoura, sem ponta. Um lápis com a ponta bem fina também funciona muito bem. Faça isso nas duas pontas dos dois lados. Tome cuidado para não cortar tudo. Dobre as pontas e estará pronta a embalagem. Decore livremente com fitas ou laços de papel. E aí, tirem foto, pessoal, do nosso do passo a passo. E aí a gente tem a nossa caixinha de presente. Então, a gente espera que vocês possam mandar para a gente as fotos do que vocês estão produzindo. Professor Anderson, a gente deu uma missão para eles, para que eles mandassem. Eu me lembro, viu? Né? Você lembra dessa missão? Que foi a missão da papietagem. Professor Anderson, que coisa mais linda que o senhor fez, né? Com a papietagem. Conta pra gente a história desse globo. Eu sempre tive vontade de ter um globo. Então, e aí eu já vou pegar essa ideia. Né? Bora lá, professor. Então, aqui, ó, nós temos um globo. Ele foi feito de papietagem. Então, o que foi feito aqui? Nós temos uma bola, sabe aquelas bolas de plástico, de borracha? Não sei se vocês conseguem ouvir aqui, ó, mas tem uma bola aqui dentro porque ela murchou. E por que ela murchou? Porque essa peça aqui, ó, isso aqui é para você pensar, ela tem mais de 20 anos. Então, se você faz um produto de papietagem,
Às vezes algumas pessoas falam assim, pensam assim, eu não vou fazer esse produto porque ele vai durar o quê? Uns 3 meses, 2 meses, já vai estragar e eu vou ter que jogar fora. Isso aqui tem mais de 20 anos. Então, olha, é um globo, ele foi feito colando o papel, então eu rasguei o papel e fui colando e cobrindo a bola. Aí eu fiz uma camada, cobri a bola inteira com um pedaço de papel rasgado. Depois, eu cobri com mais uma outra camada de papel rasgado. E depois mais outra. Aí, nós fizemos papel machê. O que é papel machê? É quando você pega o papel... Eu fiz assim, né? A gente colocou no liquidificador o papel com um pouco de água e um pouco de cola e batemos até ele ficar todo moído. Aí a gente colou aqui nos continentes. Então, se vocês repararem bem, talvez tenha alguma elevação aqui, alguns pontinhos mais altos aqui, por exemplo, aqui na Ásia ou na África aqui também tem. E alguns lugares foram pintados mesmo, a gente pintou aqui por cima nas ilhas aqui da Oceania, ó. Então o Japão foi pintado também e tal. Então isso aqui é algo que você pode produzir com papietagem, eu precisei apenas de uma bola e de papel, e isso aqui é uma garrafa que foi usada para o globo poder ficar em pé. Sensacional, professor, muito legal, muito legal. E assim, e é interessante, né, que esse globo, ele dá pra gente fazer tanta coisa, né, dá pra gente pensar em tantos lugares no mundo que a gente precisa, às vezes, planejar para ir, as férias, não é? Eu acho que a gente tem que começar a pensar aí nos sonhos, né? Então, você olha para esse globo e já começa a sonhar com tantas coisas. Muito bom, professor. Outro produto que o professor Anderson fez. Então aqui, gente, tá chegando o Halloween e aqui você pode criar uma máscara. Essa máscara também foi feita com papietagem. Talvez vocês consigam ver bem aqui, porque tem um pedaço de papel rasgado que está bem visível. Então, foi uma máscara feita com papietagem. Primeiro eu fiz um molde, recortei em cima do meu rosto mesmo, recortei e amassei. Aí eu deixei secando no sol e depois fui colando o papel machê aqui em cima, para criar esses vincos para ficar uma raposa, que era a intenção original. Talvez não tenha ficado tão parecido com uma raposa, mas ficou parecido com algum bicho. Professor, são detalhes que aí a gente vai ajustando também. E é isso que o curso Jovens Empreendedores, ele permite, que vocês planejem, que vocês melhorem as peças. Uma aluna falou isso na última aula, não é, professor? Sim. Que precisava, não tinha muito acabamento, mas, gente, tente, experimente, usem o processo de criação de vocês, tá valendo. Vocês já começaram aí a mudar algumas coisas, então testem, validem, ajusta, tá tudo certo. Comecem, tá? Professor, sim, provavelmente o primeiro produto talvez não fique tão bom. Exato. Mas aí, se você tentar fazer uma segunda vez, eu te garanto que a segunda vez vai ficar melhor que a primeira. E se você não gostou do produto que foi feito na segunda vez, você pode fazer uma terceira que vai ficar melhor que o da segunda e o da primeira. Exato. E assim vai. É treino. Pensa, por exemplo, quando você era um bebezinho desse tamanho aqui e você estava tentando aprender a andar. Quantas vezes você teve que cair para conseguir andar? Só que você era um bebezinho e você ainda não tinha na sua cabeça essa ideia assim, vou desistir, vou ficar aqui sentado mesmo, que não preciso aprender a andar, não. Não, você era um bebezinho, você ainda não tinha na sua cabeça ainda alguém falando, desiste aí, isso aí não vai dar certo não, deixa quieto. Não, você ia e você foi tentando, é que nem aprender a falar, né? Quando você é bebezinho, você aprende a falar sozinho. Primeiro você começa falando coisas sem sentidos, depois você começa aprende a falar o nome da mamãe, papai, e assim vai, e assim você vai desenvolvendo sem que nada na sua cabeça diga assim, desiste aí, não vai dar certo não. E é legal, professor, que você traz o conceito da persistência, né? Olha que atitude bacana. O professor trouxe o conceito da persistência, o quanto que a gente tem que persistir nos nossos sonhos e principalmente no nosso processo de aprendizagem. Então, vocês estão aqui nesse curso para aprender, para refazer, para errar, para acertar e tá tudo bem, mas comecem, tá? Comecem com pequenas atitudes. O professor também falou de origami, professor, a gente também trouxe isso na aula na outra aula, né? No último encontro. E aí mostra pra gente. Então isso aqui não fui eu quem fez. Foi um aluno que eu tive o ano passado e o ano retrasado, chamado Ugner.
Aliás, um abração para o Hugner lá da escola Naerson Miranda em Bofete. Então ele fez isso aqui, ó, um escorpião, olha que incrível. Ele fez só com tutoriais da internet, então não precisa fazer um curso, não precisa gastar horas de estudo. Você vai gastar horas fazendo, mas não simplesmente estudando. Né? Então tem o escorpião, tem também um escaravelho aqui, ó, aquela cultura meio egípcia. Tararam, tan, tan. Então aqui, ó, que incrível o escaravelho. E tem também esse dragão aqui, que eu acredito que seja da cultura oriental. Olha que incrível. E, finalmente, esse outro aqui, esse aqui também, que ele faz alguns efeitos assim, então você consegue girar ele. E isso aqui é o mais incrível, que ele foi feito apenas com dobradura, não tem papel cortado aqui não, só dobrado. Que lindo. E para terminar, eu queria mostrar isso aqui também tem muitos anos, eu fiz para dar de presente para minha mãe. Aliás, agora eu estou me perguntando por que o presente que eu dei para minha mãe está comigo na minha casa. Fiquei chateado, essa reflexão não foi boa para mim. Então tá aqui, ó, isso aqui tem muitos anos também, tá? Ó, é uma caixinha feita com dobradura, aí eu coloquei esse outro papel dobrado aqui no meio. Muito bom. E também virou uma caixinha de presente, né? Então Isso. A gente está deixando esse desafio para vocês aproveitarem, fazer essa caixinha de presente. O professor também trouxe uma ideia, mas assim, usem do processo de criação. O desafio ele está lançado para que vocês aí estimulem esse lado de criação, de criatividade aí de vocês. Bom, pessoal, então a nossa atividade para a próxima aula, atividade de casa, vocês vão fazer um estojo de presente com capa de revista. Então, tire foto do produto e poste no endereço abaixo. Manda para a gente no e-mail e pode pôr também no centro de mídias, não é, professor? As atividades Sim. que vocês fizerem. Com a hashtag Eu no CMSP. Isso, exatamente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula do 6º ano. Fica a mensagem para vocês, vamos cuidar do nosso planeta. Eu espero que vocês comecem com pequenas atitudes, que vocês tenham a iniciativa de ir lá e fazer algo para você, fazer algo para sua família e deixar aí uma pegada ecológica para as próximas gerações. Bom, professor Anderson, até a próxima aula. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Então, pessoal, trazer uma reflexão aqui bem curtinha. É assim, ó, o nosso planeta, dentro do vasto universo, ele é como se fosse um barquinho no meio do oceano. Se esse barquinho estiver afundando, a única coisa que a gente pode fazer é afundar junto com ele. Então, o nosso principal objetivo aqui é impedir que esse barquinho afunde, porque é a nossa única casa, a única chance que a gente tem de sobreviver no universo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Pensem nessa questão do meio ambiente como uma questão de vida ou morte. Por quê? Porque é realmente uma questão de vida ou morte. Então, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês e até a próxima. Olá, pessoal. Atenção, alunos, pais e responsáveis e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Hoje eu estou aqui para dar um recado muito importante para vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está planejando o retorno às aulas presenciais. Tudo está sendo feito de acordo com a realidade de cada município, respeitando a autonomia das prefeituras locais. Na primeira quinzena de setembro, as escolas das regiões com 28 dias consecutivos na fase amarela já tiveram a opção de retomar as atividades presenciais, mas só com a recuperação e o reforço escolar. A partir de 7 de outubro, é a vez do ensino médio e EJA voltarem às aulas presenciais,
também de forma opcional. É importante retomar primeiro o ensino médio e a EJA, porque elas são as mais afetadas pela evasão escolar. E a gente precisa combater isso, certo? A terceira etapa da retomada segura da educação será no dia 3 de novembro, com as aulas do ensino fundamental. Tem um detalhe muito importante. Em todas as fases da retomada, a ocupação máxima é de até 20% dos alunos e todas as escolas que optarem pela retomada vão receber equipamentos de higienização. Assim, a gente garante a segurança de todos os alunos e professores em sala de aula. E podem ficar tranquilos que mesmo depois que todas as etapas voltarem, o reforço escolar e a recuperação ainda vão continuar acontecendo. Com esse plano de retorno seguro e gradual, a gente consegue aos poucos acolher todos os estudantes de volta à escola, retomando também o convívio social que é tão importante para o aprendizado e para toda a vida dos estudantes. Lembrando que a volta às aulas presenciais em todas as etapas de ensino, tanto na rede pública como na rede privada, não é obrigatória. E todas as escolas que escolherem voltar terão que apresentar um plano de retorno às suas diretorias de ensino e, claro, seguir os protocolos sanitários de segurança. Tem mais uma coisinha. As aulas aqui do Centro de Mídias vão continuar, mesmo com o retorno opcional das atividades presenciais. Seguindo todas essas orientações, com responsabilidade e cuidados, aos poucos vamos retomando as atividades, respeitando a segurança e os limites de cada família, aluno e professor. Estamos aqui para garantir que ninguém fique para trás.